Imagine que Pôncio Pilatos se arrependeu de seu papel na morte de Jesus muito tempo depois da crucificação. Você sabia que ele escreveu uma carta ao imperador romano Tibério sobre Jesus? Ele discutiu os milagres, o julgamento, a crucificação e, acredite se quiser, a ressurreição de Jesus. O que exatamente essa carta diz? Como Pilatos falou sobre a ressurreição do Filho de Deus para o imperador romano? Além disso, a carta contém detalhes surpreendentes sobre a aparência de Jesus que nem são encontrados nos evangelhos. Este episódio vai mergulhar no conteúdo dessa carta e no que ela revela sobre Jesus. Agora quero que você tire suas próprias conclusões enquanto lemos partes da carta que Pôncio Pilatos escreveu a César sobre Jesus Cristo. Pôncio Pilatos a Tibério César, o imperador, saudações. Nestes dias apareceu um homem de grande virtude chamado Jesus Cristo, que ainda vive entre nós e é aceito pelos gentios como um profeta da verdade, mas seus próprios discípulos o chamam de Filho de Deus. Ele ressuscitou os mortos e curou todos os tipos de doenças. Um homem de estatura um tanto alta e graciosa, com um semblante muito reverente, que inspira amor e temor. Seu cabelo é da cor de um castanho maduro, liso até as orelhas, e daí para baixo é mais oriental, encaracolado e ondulado sobre os ombros. No meio de sua cabeça, há uma costura ou partição de cabelo à maneira dos nazireus. Sua testa é lisa e muito delicada, seu rosto sem manchas ou rugas, adornado com um tom vermelho adorável. Seu nariz e boca são tão bem formados que nada pode ser criticado. Sua barba espessa como seu cabelo, não muito longa, mas bifurcada. Seu olhar é inocente e maduro. Seus olhos são cinzentos claros. Ele é terrível em repreender, cortês e justo no falar, agradável na conversa, misturando gravidade. Não se lembra de ninguém tê-lo visto rir, mas muitos o viram chorar. Ao falar, ele é muito temperado, modesto e sábio, um homem cuja beleza singular supera os filhos dos homens. Mas finalmente, movidos pela inveja, o sumo sacerdote planejou tirar sua vida, recorrendo a mim com um acusador que o traiu e o trouxe violentamente para mim. Ao ser examinado por mim, respondeu às acusações com muita modéstia e sem nenhum sinal de relutância, embora às vezes adornado com grande eloquência. Perguntei-lhe qual era sua religião e ele respondeu: Ó César, eu sou um rei, mas meu reino não é deste mundo. Então perguntei-lhe se ele era um deus e ele respondeu: Tu o dizes porque eu sou a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, a porta. No meio desses procedimentos houve grandes tumultos dos judeus tentando derrubá-lo. Ordenei que ele fosse crucificado de acordo com sua lei. Naquela mesma hora, quando foi crucificado, houve escuridão sobre todo o mundo. O sol escureceu ao meio-dia, as estrelas apareceram brilhando, e a lua, como se transformada em sangue, perdeu sua luz. O universo ficou escurecido. Os mortos que estavam nos túmulos ressuscitaram e apareceram a muitos. Com a mente perturbada, apressei-me a pegar água e lavar minhas mãos do sangue desta pessoa justa. Ao ler esta carta, uma coisa notável é o esforço que Pilatos fez para descrever Jesus em detalhes. Fascinante, não? Porque a resposta é simples. Naquela época não havia dispositivos de captura de imagem, então, ao descrever alguém importante, muito cuidado era dado aos atributos físicos da pessoa. Com essa descrição, Jesus teria sido reconhecido pelo leitor pessoalmente ou em outro relatório da carta. Pilatos continua: Os eventos recentes em minha província têm sido tão significativos que achei necessário detalhá-los conforme ocorreram. Não ficaria surpreso se, com o tempo, eles mudassem o destino de nossa nação, pois parece que ultimamente os deuses deixaram de ser propícios. Estou quase pronto para dizer que amaldiçoo o dia em que sucedi Valério Grato no governo da Judéia. De todas as cidades conquistadas, Jerusalém parecia ser a mais difícil de governar. Tão turbulentas eram as pessoas. Eu vivia com medo constante de uma insurreição. Para suprimi-la, eu tinha apenas um único centurião e um punhado de soldados. Solicitei reforços do prefeito da Síria, que me informou que tinha tropas suficientes apenas para defender sua própria província. Uma sede inata de conquista para estender nosso império além dos meios de defendê-lo, temo que será o meio de destruir nosso nobre império. Essas foram as palavras de Pôncio Pilatos.
Pare e reflita sobre o significado desta passagem. A comunicação de Pilatos a César sugere uma revelação surpreendente. A defesa de Jerusalém repousava sobre um único centurião dentro de sua corte, normalmente composta por apenas alguns soldados. Valério Grato, o antecessor de Pilatos, expressou suas frustrações com o governo da Judéia, considerando Jerusalém excepcionalmente difícil de governar devido à natureza turbulenta de seu povo. Isso prepara o cenário para o relato subsequente de Pilatos sobre a situação precária que ele herdou. O relato de Pilatos revela a inadequação de recursos militares para manter a ordem em Jerusalém, apesar do potencial de agitação da cidade. Ele tinha apenas um único centurião e um punhado de soldados. Essa escassez de tropas destaca a precariedade do controle romano na região e os desafios de reprimir potenciais revoltas. As apreensões de Pilatos sobre as consequências da extensão excessiva e a inadequação dos recursos militares afetaram seu processo de tomada de decisão, incluindo seu tratamento do julgamento e crucificação de Jesus. Agora vamos voltar à carta. Pilatos continua dizendo: entre os vários rumores que chegaram aos meus ouvidos, havia um que atraiu minha atenção em particular. Um jovem que apareceu na Galileia pregando com uma unção nobre uma nova lei em nome dos deuses que o haviam enviado. No início, eu estava apreensivo sobre seu projeto de agitar as pessoas contra os romanos, mas logo meus medos foram dissipados. Jesus de Nazaré falou mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia, ao passar pelo lugar de Siloé, onde havia uma grande multidão de pessoas, observei no meio do grupo um jovem encostado em uma árvore, dirigindo-se calmamente à multidão. Disseram-me que era Jesus. Eu poderia facilmente ter suspeitado, tão grande era a diferença entre ele e aqueles que o ouviam. Seus cabelos e barba dourados davam à sua aparência um aspecto celestial. Ele parecia ter cerca de 30 anos de idade. Nunca vi um semblante mais doce ou sereno. Que contraste entre ele e seus ouvintes com suas barbas pretas e pele bronzeada. Vamos parar para comentar sobre isso também, porque acredito que esta é a única descrição registrada da aparência de Jesus em todos os documentos históricos. Esse interesse particular é a descrição dele como tendo cabelos dourados e barba. Na versão anterior da carta que lemos, falava de Jesus tendo cabelos castanhos. A inclusão deste detalhe levanta questões sobre sua autenticidade. Foi uma adição feita por escribas posteriores que copiaram o documento, ou Jesus realmente tinha cabelos e barba mais claros em comparação com seus contemporâneos? Há aqueles que acreditam que isso é um acréscimo daqueles que copiaram este documento ao longo dos anos, mas não sabemos com certeza. É certamente intrigante. Pessoalmente, realmente importa? Agora, de volta ao relatório, Pilatos diz: não querendo interrompê-lo com minha presença, continuei minha caminhada, mas sinalizei para minha secretária se juntar ao grupo e ouvir. O nome da minha secretária era Manalos. Ele era neto do chefe dos conspiradores que acampavam em Atua esperando Catalina. Manalos era um antigo habitante da Judéia e bem familiarizado com a língua hebraica. Ele era devoto a mim e digno da minha confiança. Ao entrar no pretório, encontrei Manalos, que me relatou as palavras que Jesus havia pronunciado em Siloé. Nunca ouvi nada nos discursos dos filósofos que se comparasse às máximas de Jesus. Um dos judeus rebeldes, tão numerosos em Jerusalém, perguntou-lhe se era lícito dar tributo a César. Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi por causa da sabedoria deste ditado que concedi tanta liberdade ao Nazareno. Estava em meu poder prendê-lo e exilá-lo em Pontes, mas isso teria sido contrário à justiça que sempre caracterizou os romanos. O homem não era sedicioso nem rebelde. Estendi a ele minha proteção, talvez desconhecida para ele. Ele tinha liberdade para agir, falar, reunir-se e se dirigir às pessoas, e escolher discípulos sem restrições por qualquer mandato pretoriano. Mas esta liberdade ilimitada concedida a Jesus provocou os judeus. Não os pobres, mas os ricos e poderosos. É verdade que Jesus foi severo com os últimos, e isso pode ter sido uma razão política para não controlar a liberdade dos escribas e fariseus nazarenos. Ele os chamava de raça de víboras e comparava-os a sepulcros caiados. Em outras ocasiões, ele criticava as esmolas orgulhosas dos publicanos,
dizendo que a oferta da viúva pobre era mais preciosa aos olhos de Deus. Novas queixas eram feitas diariamente no pretório contra a insolência de Jesus. Fui informado de que alguma desgraça lhe aconteceria, pois não seria a primeira vez que Jerusalém apedrejaria aqueles que se diziam profetas. Se o pretório recusasse justiça, um apelo seria feito a César. No entanto, minha conduta foi aprovada pelo Senado, e me foi prometido um reforço após o término da Guerra Parta. Sendo muito fraco para reprimir uma sedição, resolvi adotar uma medida que prometia estabelecer a tranquilidade da cidade sem submeter o pretório a uma concessão humilhante. Amigos, espero que tenham ouvido atentamente. Pilatos sabia tudo sobre Jesus há muito tempo, mas permitiu-lhe a liberdade de pregar e se movimentar, porque não viu nele nenhum espírito rebelde. Apesar da pressão dos líderes religiosos judeus, ele não encontrou razão para processar Jesus, até que se tornou conveniente. Foi somente quando temeu uma revolta dos judeus, e sabendo que não tinha os recursos militares para exercer o controle, que sacrificou Jesus. Ele entregou Jesus pela paz de Jerusalém, o que parece pungente, não é mesmo, dado o que sabemos da missão de Jesus? Em todo caso, Pilatos hesitou em crucificar Jesus, optando por entregá-lo para reprimir a agitação política da época e evitar possíveis revoltas. Claramente, Pilatos era um oportunista, preocupado apenas com seu poder e autoridade. Ele pode ter lavado as mãos muitas vezes, mas o sangue dos inocentes permanecerá para sempre. No entanto, estamos felizes que ele tenha deixado esta mensagem para nós. Agora sabemos, a partir de um ponto de evidência documental, que Jesus realmente viveu e foi crucificado. Agora, vamos dar uma olhada em mais uma evidência sobre Jesus de Pilatos. Vamos ver o que se tornou conhecido como a Pedra de Pilatos. O que a Pedra de Pilatos diz sobre a crucificação de Jesus? A Pedra de Pilatos, também conhecida como Inscrição de Pilatos, é um artefato antigo descoberto perto de Cesareia Marítima, em Israel. É uma inscrição dedicatória em um bloco de calcário, significativa porque fornece evidências arqueológicas da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia mencionado nos relatos do Novo Testamento sobre o julgamento e crucificação de Jesus. Temos lido a carta de Pilatos a César, mas qual é a evidência de que Pilatos existiu? Bem, este artefato, a Pedra de Pilatos, prova que Pôncio Pilatos era de carne e osso e existia durante o tempo de Jesus. A inscrição na Pedra de Pilatos diz: Divino Augusto. Este Tibério Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Os líderes romanos tendiam a se ver como deuses, daí o apelido de Divino Augusto. Hoje sabemos que Cesareia Marítima está localizada ao longo da costa mediterrânea de Israel. Era uma cidade antiga e um centro administrativo importante durante os tempos romanos. A Pedra de Pilatos foi encontrada reutilizada na escadaria que levava a um teatro no local. Foi identificada por arqueólogos devido ao latim, uma inscrição esculpida no bloco de calcário. Juntando a carta de Pilatos e a Pedra de Pilatos, temos evidências da existência de Pôncio Pilatos, bem como prova da história sobre o ministério e a crucificação de Jesus Cristo. Também conta detalhes sobre a aparência física de Jesus, que não foram incluídos na Bíblia canônica. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Descubra por que o Evangelho de Tomé foi banido da Bíblia. Clique e veja. Você ficará impactado. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.